Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Então a gente está lendo aqui, como o Nityananda falou, o capítulo 16, versos 1 a 3, que esse capítulo é muito legal, vou falar dele daqui a pouquinho, chama As Naturezas Divina e Demoníaca. A ideia desse estudo é que a gente nunca lê esses versos, por um motivo prático. São 3 versos conjugados e 8 páginas de significado, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 páginas de significado. E aí torna inviável a gente dar a aula dele, porque a pessoa ficaria lendo aqui o significado do tempão, acabou a aula. Perguntas, né? E aí não ia ter muita didática. Então a ideia da Alessandra e da Kamalati, quando elas propuseram esse estudo, é a gente ler os versos, ou os versos no caso, e aí cada domingo a gente falar de 2 das qualidades divinas que Krishna elenca aqui nesse verso. Então, semana passada não, porque Chandramukha Maharaj estava aqui. Na semana retrasada, a Lilejuri começou esse estudo e ela leu sobre purificação da própria existência e destemor. E hoje a gente vai ler sobre caridade e cultivo do conhecimento. Certo? Então, vamos repetir palavra por palavra. É muito verso, a gente não colocou no quadro, mas repetindo já está legal. Shri Bhagavan Uvacha Abhayam Sattva Samshuddhi Jnana Yoga Vyava Stiti Dhanam Damascha Yagnascha Sadhyayas Tapa Arjavam Ahimsa Satyam Akrodas Yaga Shanti Apaishunam Daya Bhuteshu Aloluptam Mardavam Rir Achapalam Teja Shama Dritihi Shaucham Adroho Natimanita Pavanti Sampadam Daivin Abhi Jatasya Bharata. Então, a tradução palavra por palavra fica: Shri Bhagavan Vacha, Suprema Personalidade de Deus disse, Abhayam, destemor, Sattva Samshuddhi, purificação da própria existência, Jnana, em conhecimento, Yoga, de união, Vyavastiti, a situação, Dhammam, caridade, Dhammaha, controlando a mente, Cha-e, Yagna, execução do sacrifício, Cha-e, Swadhyaya, estudo da literatura védica, Tapa, austeridade, Arjavam, simplicidade, Ahimsa, não violência, Satyam, veracidade, Akroda, estar livre da ira, Tyaga, renúncia, Shantihi, tranquilidade, Apaishunam, não gostar de achar defeitos, Daya, misericórdia, Bhuteshu, para com todas as entidades vivas, Aloluptvam, estar livre da ganância, Mardavam, gentileza, Hri, modéstia, Achapalam, determinação, Teja, vigor, Shama, clemência, Dritihi, fortaleza, Saucham, limpeza, Adroha, estar livre da inveja, Na, não, Atimanita, expectativa de honra, Bhavanti, são, Sampadam, as qualidades, Daivin, a natureza transcendental, Abhijatasya, daquele que nasce, de Bharata, ó filho de Bharata. Então a tradução dada por Srila Prabhupada é a seguinte: a Suprema Personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução do sacrifício, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, estar livre da inveja e da paixão pela honra. Essas qualidades transcendentais ao filho de Bharata existem nas pessoas piedosas dotadas de natureza divina. Esse capítulo é muito legal, porque ele é extremamente didático. Ele é muito simples, né? Porque Krishna primeiro elenca as qualidades divinas. Depois, ele elenca qualidades não divinas, que a gente traduz aqui como demoníacas. Na nossa cultura, o contrário de divino é demoníaco.
Mas no sânscrito você não tem uma palavra para demoníaco específica. Você só fala que a pessoa é não divina. Você nega a divindade dela. Então ela é asura. Então aqui são as qualidades divina e não divina. Por que é didático? Porque ele elenca as divinas. E fala, ó, com as divinas você fica perto de mim. Depois ele elenca as não divinas. Fala, essas você deve evitar. Não dá para ser mais didático que isso. Ele fala, porque quando a gente lê as divinas, tem o certo, pelo menos é isso, né? A gente lê as divinas e reconhece nelas valor. Reconhece que nelas há algo que você deve valorizar, deve sentir de verdade. Então, eu quero isso aqui. Algumas a gente até reconhece, poxa, até eu tenho isso aqui. Mas quando você lê as não divinas, você também reconhece. Putz, pior que eu também tenho muito disso aqui. Isso aqui também, eu sou bem assim. Isso aqui também. Se ele está falando, ó, não cultiva isso não. Essas aqui não são para você. Se você quer se relacionar com algo divino, você tem que desenvolver qualidades divinas, não adianta. Água e óleo não vai misturar, então não adianta você desenvolver qualidades não divinas, porque algumas das qualidades não divinas que são elencadas ali, o problema é que elas são colocadas como personalidade. Não, eu sou assim mesmo, comigo é assim, eu sou desse jeito. Ou a pessoa coloca assim, não, isso é bem quisto, na empresa que eu trabalho eles valorizam esse tipo de coisas. Mas no final das contas não é uma coisa realmente boa para se desenvolver. E aqui Prabhupada, nosso mestre espiritual fundador, que dá aqui para a gente a hermenêutica, né? O significado aqui, o contexto do verso, ele explica cada uma dessas qualidades divinas que Krishna coloca aqui. Então, como a Lele já leu as primeiras desse temor e purificação da própria existência, eu vou ler o que ele fala sobre cultivo de conhecimento espiritual e o que ele fala sobre caridade, tá? Depois a gente vai procurar mais desses dois elementos aqui na literatura védica. Você leu até onde? Eu li os 2 parágrafos referentes a eles. Tá. Essa parte aqui do Varnashram, você leu, será? Vi. Leu, né? Não, E Prabhupada vai falar de Varnashram, por quê? Porque ele vai colocar isso aqui um tanto quanto em perspectiva do Varnashram, ou seja, de ordens sociais. E depois vai dizer que, por exemplo, o sannyasi, ele é aquele que busca o conhecimento. O último que eu li era em relação ao sannyasi. E depois, ele porque fala da purificação da existência. Então ele vai falar que Jagya, que o Jnana Yoga também é relacionado ao sannyasi, depois que caridade é relacionada ao grihastha, né, a quem está na vida familiar. Então ele diz, o item seguinte é Jnana Yoga Vyavastiti. Isso é muito interessante, porque não é só Jnana Yoga. Jnana Yoga é a conexão, o yoga, a partir do conhecimento, da busca do conhecimento espiritual, do conhecimento transcendental. Mas tem esse Vyavastiti, que ele traduz como cultivo do conhecimento. Trouxe aqui um índex de versos. E aqui esse cultivo do conhecimento é interessante, né? Porque Jnana Yoga, esse Vyavastiti é também traduzido como determinação, perseverança, constância, ou seja, que é uma regra diária esse conhecimento, né? Porque não é simplesmente adquirir conhecimento, né? Ler apenas, introjetar esse conhecimento, né? Cultivar é nesse sentido, é meditar, é tentar fazer com que ele se torne uma realização de fato, uma essência do ser da pessoa, ou seja, ela vive em função desse conhecimento que ela está cultivando, né? Porque aí sim ela vai chegar perto de uma divindade, né? de uma característica de fato divina. Ele diz assim, o item seguinte é Jnana Yoga Vyavastiti, ocupar-se no cultivo do conhecimento. A vida de sannyasi, que é essa ordem renunciada, que aqui tem esse sentido do Varnashram, mas Prabhupada já abriu um pouco esse significado em outros momentos, né, dizendo que aquela pessoa que busca esse conhecimento, entrega seus frutos a Krishna, ou seja, que ela vive em Bhakti Yoga, ou seja, ela trabalha, ela tem sua vida, ela age neste mundo,
mas ela não se apega aos frutos do seu resultado, ela não entende que as coisas lhe pertencem, ela entende que existe um proprietário último, essa pessoa ela também tem essa característica de sannyasa, né, de tyaga, que é esse desapego. Né? A vida de sannyasi presta-se a distribuir conhecimento aos chefes de família e a outros que esqueceram sua verdadeira vida de progresso espiritual. É de se esperar que o sannyasi subsista mendigando de porta em porta. Isso era a tradição védica, né? Os sadhus, eles não tinham nada, eles viviam de caridade, né? Mas isso, quando você vai na Índia, você vê muito mesmo, né? Assim, um lugar que me chamou a atenção nisso foi Varshana, que é onde tem o templo de Radharani, né? Onde seria o palácio onde ela teria vivido com Vrishabhani e tudo. E tem uma escadaria que leva a esse palácio de Radharani, e fica ali muitos sadhus sentados ali, né? E os sadhus ficam lá, assim, sentados com uma canequinha assim. Aí você vai lá, põe uma moeda ali e tal. Aí no final do dia, eles ficam lá lendo, cantando, meditando. Aí no final do dia ele conta ali as moedas que ele teve e troca aquelas moedas por algum alimento. Isso é tudo que vai ter. Aí se ele não arrumar moeda nenhuma, ele não vai comer. Aí se ele arrumar muita moeda, ele vai comprar um monte de comida e distribuir para um monte de gente. Mas a ideia é essa, né? Ele vive ali ou seja, simplesmente em outro momento, né? É uma outra forma de entender a coisa. Aí ele diz, né? Mendigando de porta em porta, mas isso não significa que ele seja um mendigo. A humildade também é uma das qualificações do transcendentalista, e por pura humildade, o sannyasi vai de porta em porta, não como simples propósito de mendigar, mas para visitar os chefes de família e despertá-los para a consciência de Krishna. Esse é o dever do sannyasi. Teve momentos assim que, não sei se você lembra, Liz, em Haridwar, que a gente estava num templo, a gente queria uma informação e tinha um sadhu lá, um sannyasi, a gente fez umas perguntas para ele respondeu, ele foi muito solícito, e a gente foi dar uma doação para ele. Ele falou, não, eu não respondi as perguntas ou te passei informação, conhecimento para ganhar doação, não. Eu falei, não, Maharaj, eu sei, mas por favor aceite. Se você aceitar. Aí ele falou, não, eu não vou aceitar. Eu falei, se o senhor aceitar vai ser bom para mim, né? Porque eu vou estar aqui doando para um sadhu num lugar sagrado. Ele falou, tudo bem, eu vou aceitar. Mas aceitou, tipo, vai fazer bem para você, então eu vou aceitar, meu filho. Senão não ia não. Fala, se é deveras avançado e recebeu essa ordem do seu mestre espiritual, que Prabhupada fala mais um detalhezinho, né? Um detalhezinho sutil. Ou seja, para também sair e falar, ele tem que estar numa linha de sucessão discipular, numa cadeia de mestre e discípulo. Não é que ele vai sair por aí mendigando, inventando conhecimento, inventando processo espiritual. Ele representa uma tradição. Ele recebe do mestre uma autorização, fala, agora beleza, agora você pode ensinar para os outros, você já entendeu um pouco para você passar para frente. Porque senão pode ser a melhor das boas vontades, mas pode só causar confusão. É algo muito sério isso aqui. Você mexer com instrução espiritual é muito grave. É uma responsabilidade muito grande. Em qualquer nível. Porque a pessoa que se aproxima de um mestre, de uma mestra, enfim, de alguém que tem algum conhecimento e ela espera obter esse conhecimento, ela está entregando muita coisa para essa pessoa. Ela está entregando muita confiança. E ela recebe muito, pode ser ilusório ou real, mas ela recebe um alívio de ansiedades, de dúvidas, de uma série de coisas que para ela resolve ali. Então, se essa pessoa que passa para ela esse conhecimento, de uma certa maneira ela se torna muito poderosa também em relação àquela pessoa. Então, esse poder dado a alguém que não está preparado para exercer é um desastre. É um desastre que a gente vê repetidamente acontecer no mundo todo, em todas as religiões, em todas as instituições, a nossa inclusive, obviamente, né, que aqui nós somos especiais e ninguém abusou do poder. Pô, tá abusando o tempo todo, porque seres humanos são falhos, eles têm as características divinas e não divinas, como eu falei no início, eles estão aqui, eles estão sujeitos à dualidade, não estão livres dela. Então, não abusar desse poder é algo que assim, a pessoa tem que estar preparada. Então aqui Prabhupada muito sutilmente está avisando sobre isso, né? Que ele fala, despertá-lo, esse é o dever do sannyasi, se ele é deveras avançado e recebeu essa ordem do seu mestre espiritual.
Olha só. Ou seja, ele deve então espalhar a consciência de Deus, a consciência de Krishna, com lógica e compreensão. Olha só também, outro detalhe, né? Que não é simplesmente com suas convicções, né? com seus caprichos, em como aquilo foi conveniente para ele, ou como ele faz uma versão especulada ou especulativa. Não, ele tem que ter lógica e compreensão. O Nityananda Roy, que está ali fazendo as mechinhas de algodão ali, ele tem um estudo com o Nityananda no Clube do Dharma, uma página no Instagram. No YouTube. E Facebook. E TikTok. Não, TikTok não dá. É muito curto para esse tipo de conhecimento. Não dá. Imagina eles fazendo uma dancinha sobre hermenêutica, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas eles têm um estudo sobre hermenêutica. A hermenêutica não se aproxima de textos sagrados sem hermenêutica. É impossível. Isso aqui Prabhupada está trazendo aqui. Lógica e compreensão faz parte da hermenêutica, o que você vai ler o texto. Porque a gente pode até entender que seja uma mensagem transcendental, mas cada verso, cada palavra dessa mensagem, ela está inserida num contexto. Ela tem uma forma de ser lida, e que às vezes numa época foi de um jeito, noutra época foi de outro, porque a percepção da realidade de cada um muda a forma dela ler. E não tem duas realidades iguais. Cada um tem uma realidade completamente distinta do outro. Então cada verso vai ser um específico para cada um que lê. Isso pode ser uma beleza da diversidade, como pode ser uma tragédia, porque às vezes a realidade da pessoa simplesmente está completamente fora da realidade. Como a Kamala vai falar, está fora da realidade. Então, a hermenêutica, em qualquer tradição espiritual, ela é essencial para a pessoa não fazer uma leitura fanática. Não ser um pescador de verso, um pescador de versículo, um pescador de citação de Prabhupada. Entende? Que tira do contexto e joga para outra coisa. E aqui está justificado, fulano disse, está no Bhagavata, está na Bíblia, está no Corão, está não sei aonde. Cara, você não diz nada. Tá aí. E o que está? Qual que é o contexto disso? De onde vem? Como é que é o verso original? Até isso é importante. Como é que é o verso original? Vocês lembram que eu falei quem estava aqui na aula que eu fiz de Jesus Cristo, do Natal? A gente falou disso, né? No verso ali, poxa, você tem, por exemplo, os reis magos. O rei mago, a tradição lê como reis magos, mas em nenhum lugar está escrito que é rei. Nenhum lugar lá fala que são 3. Nenhum lugar dá sequer o número. Não está lá, não está no texto. Então você tem que ver, aonde. E aí uma leitura hermenêutica, ela vai abranger com o texto, uma certa interpretação de acordo com a tradição também, com o que diz. Por exemplo, a Bhagavad Gita. Eu lembro que tem um verso da Bhagavad Gita, que um devoto uma vez deu uma aula aqui, e ele falou a tradução de Prabhupada do verso. Aí ele pegou e falou, eu discordo da tradução. Tudo bem. A Bhagavad Gita tem várias possibilidades de tradução mesmo, porque o sânscrito é polissêmico, as palavras têm muitas traduções. Mas na tradução que ele propunha, era possível a partir do sânscrito, mas era impossível dentro do contexto daquele verso, no lugar onde ele se inseria no capítulo. Porque a tradução dele se referia a Shiva e como controlador dos fantasmas. Era possível a tradução. Maheshwara, né? Então tinha elementos ali que você podia sim ligar. Se fosse num texto Shaiva, seria. Mas na Bhagavad Gita não tem como. Porque ela simplesmente não se encaixa no contexto. Mas se você pescasse o verso, você poderia dar a tradução que fosse. Aqui está dito aqui. E estava dito, está lá, está escrito. Então, toda aproximação do conhecimento, ele tem uma série de filtros que são essenciais. Aí, quando a gente se aproxima desse conhecimento espiritual com esses filtros, aí esse conhecimento forma sadhus. Sem esses filtros ele pode formar sadhu, mas pode formar sociopata, pode formar machista, pode formar supremacista, pode. Como forma, como
Vedas forma, como Bíblia forma, como Corão forma. E forma santo também? Forma. Qual que é a diferença? A leitura adequada, a leitura correta. O cultivo de conhecimento. Porque cultivo de conhecimento é isso. Eu quero entender isso aqui. Não é uma leitura fanática, não é um significado raso. Porque tudo aqui tem uma riqueza de possibilidades, assim, como o Nityananda gosta de falar, uma miríade de sentidos. E é isso, essa infinidade de possibilidades. Que se você reduzir a uma, você empobreceu esse texto completamente. Esse texto não pode ser empobrecido. Esse texto, se ele é transcendental, a gente tem que entender que ele não pode ser empobrecido. Ele tem que ser o mais rico possível. Então quem estiver empobrecendo esse conhecimento, está fazendo um desserviço a isso aqui, porque isso aqui é uma cultura riquíssima, cheia de possibilidades, que abraça, inclusive, várias possibilidades de interpretação. Nisso, a gente nem fala só da cultura de Bhakti, mas até na cultura de Bhakti, você tem divergências de interpretação nisso. Na nossa própria tradução Gaudiya Vaishnava, um lê de um jeito, outro lê de outro, outro lê de outro. Está tudo válido. Entende? Porque é isso, cada um tem uma realidade, mas a aproximação do conhecimento com esse cultivo, e cultivo do conhecimento, é uma série de coisas, porque é um conhecimento transcendental, aquilo que a gente falou, já nem sei quando, mas falamos, né, de que Lokasakshi adora esse exemplo, e ele é fantástico, que como, se Lokasakshi estiver assistindo aí, inclusive, ou a esposa dele, que ela às vezes assiste, é queijo de Rukmin, se estiver aí, dá um oi pra gente. Como um ser finito, como nós, preso numa estrutura temporária, como nós estamos, tá? De uma inteligência limitada, como a gente está aqui, como isso vai entender um ser eterno, infinito e ilimitado? Como um ser temporário vai entender o ser eterno? Como um ser finito vai entender um ser infinito? Como um ser temporário vai entender um ser que não tem tempo, que está além disso? Não é possível. Nessa lógica, não é possível. Só que tem uma outra lógica. Que Krishna, se ele é ilimitado, ele não pode ter nenhum tipo de limitação. Nem sequer a limitação de não poder ser conhecido. Se ele não pudesse ser conhecido por um ser temporário limitado, ele não poderia ser Deus, porque ele teria uma limitação. Que absoluto é esse que não pode ser conhecido? Que não pode se mostrar? Então esse ser absoluto, eterno, transcendental, vai caber na nossa compreensão. Mas como que ele vai caber na nossa compreensão? Com o nosso cultivo de conhecimento. Esse cultivo, lógico, tem uma prática espiritual por trás desse cultivo também, não é simplesmente ler, mas é ler, é meditar no mantra, é adorar. Todo o processo de Bhakti é esse cultivo do conhecimento. Isso é a sacada de Bhakti, né? Porque tem o caminho de Jnana Yoga. Não estou lendo o resto. O caminho de Jnana Yoga, ele é o caminho que ele é o caminho do cultivo do conhecimento, que a pessoa ela quer realizar o eu. E nesse caminho, em geral, ela entende que ela se torna divino e se funde com o Supremo. O caminho ele todo depende dela, ou seja, eu realizei, eu me iluminei, eu entendi. Eu entendi a minha divindade. Mas no caminho de Bhakti não. Por isso que tem essa Bhakti ligada com busca do conhecimento. Por isso que esse conhecimento ele é alicerçado em Bhakti, na devoção. Porque sim, você busca esse conhecimento para se entender, saber onde você se encaixa neste universo, quem é Deus, quem é o casal divino, quem é a deusa, e como se relacionar com ele com amor. E ele vai te dar o que falta para você poder compreendê-lo. Você não vai compreender simplesmente a você mesmo. Você vai compreender que além de você tem muito mais. Mas esse além é ele que vai dar naquilo que eu estou falando. Porque aí ele vai te dar o que falta para você compreender o que por si só seria impossível compreender. Porque está além do que a sua inteligência pode acessar.
mas que tem que ser acessado porque é o absoluto, e o absoluto não pode ter limite. Então vamos lá. Porém, se alguém não obteve tanto avanço, ele não deve aceitar a ordem de vida renunciada, mas mesmo que tenha aceitado a ordem de vida renunciada sem conhecimento suficiente, ele deve ocupar-se plenamente em ouvir um mestre espiritual genuíno e cultivar conhecimento. Isso aqui é a base do cultivo de conhecimento, é ouvir e falar e cantar. O sannyasi, ou alguém na ordem de vida renunciada, deve possuir destemor, sattva, samshuddhi, pureza, e jnana yoga, conhecimento. É isso, ele busca um conhecimento não pela satisfação do intelecto. Ele busca o conhecimento que o aproxima da divindade. Ele busca o conhecimento que traz essa humildade. Não é para ele ficar assim, se achando que ele tem muito conhecimento. Não é para que, quanto mais conhecimento, mais servo ele se torna. É o que o mestre nosso falou, né? Essa é uma filosofia que quanto mais graduado você é, mais servo você se torna. Não é um conhecimento qualquer. Hridayananda Maharaj fala no seu estudo, né, que é um conhecimento sobre a verdade que é tattva, que ela é uma verdade incontestável. O item seguinte é a caridade. A caridade é própria dos chefes de família. Eles devem subsistir por meio de métodos honestos e aplicar 50% de sua renda e propagar a consciência de Krishna por todo o mundo. Assim, o chefe de família deve fazer caridade às sociedades institucionais que desenvolvem esse tipo de atividade. A caridade deve ser dada à pessoa certa. Há diferentes espécies de caridade, como se explicará oportunamente. Caridade no modo da bondade, paixão e ignorância. A caridade no modo da bondade é recomendada pelas escrituras, mas não se recomenda a caridade nos modos qualitativos da paixão e da ignorância, que é um simples desperdício de tempo e de dinheiro. Deve-se fazer caridade apenas para propagar a consciência divina em todo o mundo. Esta caridade está no modo da bondade. Caridade, em sânscrito, é dana, que também pode ser traduzido como generosidade, doações, benevolência e altruísmo. A caridade é um ponto central. Central. Assim, tem que fazer um pequeno tratado sobre caridade aqui. Porque existe uma maneira, segundo os Vedas, existe uma maneira correta de se entender essa caridade. Que essa caridade, ela não pode ser simplesmente para a pessoa preencher um orgulho dela. Ou com isso ela criar uma ideia de superioridade dela sobre os demais. Isso é tão comum, né? A pessoa até ajuda os outros, cara. Ela ajuda, ela faz, ela dá dinheiro para a instituição, mas nisso ela fala, eu dou porque eu posso, né? Porque eu sou... E aí eles não... Então, isso não é o cerne da coisa aqui. Bom, primeira discussão sobre caridade na literatura védica está no Rig Veda. 10.117, o Rig Veda, ele condena, muito interessante isso, cara. O Rig Veda é o texto mais antigo de toda a literatura védica. O Rig Veda é o texto ancestral. Ele condena a acumulação de bens e a ausência de caridade. Ele fala assim que a pessoa tem que ter o que ela necessita para ela. Se ela tem mais, ela tem que dar. E ele fala assim, se ela não dá, o que acontece? Ela endurece o coração. E aí ela não consegue compreender mais nada que é espiritual. Ele fala que esse não caridoso, como disse o sânscrito não tem palavra para você xingar os outros, né? Então sempre nega uma qualidade. Então essa pessoa não é que ela é avarenta, ela é não caridosa. Ele diz que esse não caridoso, ele nunca é amado. E como ele vai atingir libertação se ele não é amado? Eu achei isso uma lógica muito interessante. A Brihadaranyaka Upanishad 5.2.3, ela diz que tem 3 virtudes essenciais para qualquer ser humano: autocontrole, caridade e compaixão. E a Chandogya Upanishad, ela vai falar que austeridade, etapas, caridade, dana, determinação, não violência e veracidade são as características centrais para todo ser humano.
No Mahabharata, no Adipava, ele fala que uma fala doce, olha que interessante, uma fala doce e uma recusa em utilizar palavras depreciativas aos outros, mesmo que esses outros estejam errados, é uma grande forma de caridade. Ele expande o discurso. E no Vanaparva, o verso é o seguinte, abre aspas, verso 194. Conquiste os mesquinhos pela caridade, os mentirosos pela verdade, os impiedosos pelo perdão e os desonestos pela honestidade. E o Yudhishthira Maharaj diz também que a melhor caridade é dada sem que o caridoso sequer pense que está dando uma caridade. Ele não pensa assim, não, isso aqui tem muito valor para mim, então eu vou te dar. Não, toma. Eu dou porque eu dou. É porque é o meu dever. Eles chamam isso de Dana Dharma. É o Dharma da caridade. Dana Dharma. A Bhagavad Gita vai falar muito de caridade. Primeiro, os versos no capítulo 17. Vamos ver o capítulo 17, porque aqui é elencado nas divisões da fé os tipos de caridade. Caridade, Prabhupada falou no significado, né? Caridade dada no modo da bondade, no modo da paixão e no modo da ignorância. E aqui é uma chave para a gente saber fazer caridade sem que essa caridade se converta num orgulho, num egotismo nosso, naquele sentimento de superioridade. Ele fala assim: a caridade dada por dever, ou seja, esse dharma, esse dever do dana, né, da caridade, sem expectativa de recompensa, no local e hora apropriados e dada a alguém digno, está no modo qualitativo da bondade. Mas a caridade executada com expectativa de alguma recompensa, seja até essa própria satisfação pessoal, ou com desejo de resultados fruitivos, ou com má vontade, diz que a caridade no modo qualitativo da paixão já está inferior. E a caridade executada em lugar impuro, em hora imprópria, e feita a pessoas indignas ou sem a devida atenção e respeito, se diz que está no modo qualitativo da ignorância. Eu vou elaborar isso daqui um pouco, porque senão fica parecendo que... Como que a pessoa vai julgar quem é apto a receber ou quem não é? Como que a gente faz isso? É que a gente está com essa bola toda de julgar quem está merecendo caridade e quem não está? Como que a gente dribla essa nossa incapacidade de reconhecer isso? A Bhagavad Gita vai voltar todas as vezes que Krishna vai falar de qualidade divina, seja no capítulo 10, seja no 12, seja no 16, ele fala de caridade como uma qualidade indispensável. Mas no capítulo 18, ele fala um verso que ele deixa a caridade como uma questão inegociável. Assim, que ela jamais pode ser abandonada. Ele fala assim: alguns doutos declaram que todas as espécies de atividades fruitivas devem ser abandonadas porque são defeituosas. Mas outros sábios argumentam que os atos de sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados. Aí ele fala, no verso 5 do capítulo 18: os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Ele está falando o quê? Que até a pessoa que é pura se purifica com a caridade. Então a caridade ela não tem como ser abandonada. Mas ele fala antes que você não deve dar caridade a quem não merece caridade. Como é que a gente vai definir quem merece caridade ou não merece caridade se a gente às vezes não tiver nessa posição de definir? Bom, uma chave para isso é você saber o que você pode dar ou não dar. O que seria a maior das caridades? Está no meu celular. Está no verso do Srimad Bhagavatam, no capítulo 3. No canto 3, na verdade. Deixa eu achar. Ele vai falar que existe uma caridade que é superior às outras. E essa sim é a mais elevada das caridades.
Ele diz: essa caridade é superior a toda a caridade, sacrifício e penitência dos Vedas. Que é o quê? Dar às pessoas em geral, ou seja, o que é as pessoas em geral? Você não está escolhendo ninguém. Não tem mais aquela de considerar quem pode e quem que não pode. Dar às pessoas em geral imunidade às ansiedades da existência material. Isso é a caridade mais magnânima. Ou seja, você munir as pessoas de algo que vai mitigar não só um sofrimento momentâneo, mas assim, uma raiz desse sofrimento. Por isso que, por exemplo, hoje o pessoal saiu para distribuir alimentos, né? O pessoal está ali no fundo ali, ó. A Kaliane, o Adi, a Chandrani, Josi, todo mundo saiu para distribuir praçada. O que é praçada? Praçada quer dizer misericórdia. A gente usa esse termo, que ele é um termo geral, ou seja, tudo que a gente recebe da divindade é praçada. Sem essa praçada, ou este praçada, a gente não tem chance de avançar. O Bhakta, né, o praticante de Bhakti Yoga, ele entende que ele é um dependente dessa praçada. Não vai rolar sem a praçada. Sem que Krishna se permita ser conhecido, eu não vou conhecê-lo. Não importa o meu esforço. Não importa o quanto eu leia sobre ele, não importa o quanto eu me esforce, não vou conhecê-lo se ele não quiser. Então eu oro para que ele queira que eu o conheça. E isso é praçada. E essa praçada é também o alimento que a gente oferece para Krishna. A gente aceita então que os restos de Krishna, ele come e nos devolve esse alimento comido. Tem alguns grupos religiosos que, quando eles vêm fazer pesquisa no templo e eles entendem que é uma comida consagrada, eles falam: não vou comer. Não, mas é praçada. O devoto sempre fala: mas é praçada, você tem que comer. É uma misericórdia de Deus. Não é o meu Deus. Já ouvimos isso aqui. Não é o meu Deus. É comida igual do candomblé, não vou comer. É consagrado. Não, é certo, é comida como do candomblé. Não a mesma, mas é a ideia de você oferecer para o santo, né? Para a divindade. Não, mas é a mesma de... Não, não é. Não é o meu Deus. Não vou comer. E não come mesmo, não adianta. Mas a ideia é exatamente: Krishna comeu e te ofereceu essa misericórdia. Então, quando a gente sai para distribuir praçada, é uma caridade, porque você também está dando comida a quem está numa situação de necessidade social, de vulnerabilidade social, mas não é só uma distribuição de alimentos, é uma distribuição de um alimento espiritual, que vai saciar a fome momentânea dela, mas vai saciar também a alma dela. Vai ser um alimento para a alma. E a gente entende que aí a gente vai estar tocando na raiz do sofrimento dessa pessoa. Eu me lembro que o alimento para a vida, ele surge assim. Eu vou falar, eu me lembro depois, eu abri um parênteses, mas eu volto. Prabhupada, né, o nosso mestre espiritual, ele estava com seus discípulos na Índia, e os discípulos viram uma senhora catando comida do lixo. E o discípulo virou para ele e falou: nossa, Prabhupada, às vezes eu vendo uma cena como essa, eu tenho vontade de chorar. Aí Prabhupada olhou para ele chorando e falou: só às vezes? Só às vezes você sente? E aí ele estabelece, sobretudo na Índia, isso é muito sério, né? Ele fala: não, num raio de 1 quilômetro do templo, ninguém pode passar fome. Aí ele criou esse programa de alimentos para vida, distribuição de praçada. E colocando, cara, olha, na acumulação de riquezas que a gente tem no mundo hoje, não tem a pretensão de acabar com a fome. Isso não vai ser possível. Mas o que eu puder fazer para mitigar tanto a fome material, mas sobretudo essa fome espiritual de praçada, eu vou fazer. Então, assim, o programa Alimentos para a Vida, ele existe para isso, né, também. Ele tem essa ideia de distribuição. E aí, nesse sentido, como é algo transcendental, não tem necessidade de você verificar se é a hora adequada, se é o lugar adequado, se é a pessoa adequada, porque é para todo mundo. E o que mais, que é um outro elemento que é para todo mundo?
o mantra, os nomes de Deus, também é para todo mundo ouvir. Ele não é para uma classe social, para uma classe sacerdotal, é para todo mundo. E aí ele também pode ser distribuído livremente. E é uma caridade. E quando eu ouvia isso, né, os devotos assim, não, a gente cantar nas ruas é uma caridade. No início isso me soou assim, confesso a vocês, uma bobagem assim, sem tamanho. Cara, esses caras são fanáticos. Eles acham que eles saem na rua, cantam a oração deles e estão fazendo caridade para o povo morrendo de fome. Mas né? De fato eles estavam certos. Porque é essa coisa, é um mantra que vai purificar, não apenas vai ajudá-lo, não naquele momento ali que ele está sofrendo nessa vida, mas entendendo que a existência dele é uma existência contínua, e que ele é uma alma espiritual, então é ajudando para o sofrimento futuro dele, né? Na raiz do sofrimento, né? Na causa das causas desse sofrimento, que é essa prisão material, né? A gente está preso em celas de ossos, carne e sangue continuamente, né? Celas mais sofisticadas, mais bonitas, mais defeituosas, mais legais, menos legais, com umas facilidades que umas têm, outras não têm, mas celas, né? E que então você quer acabar com essa prisão, você quer ajudar no processo de iluminação dessa pessoa, né? Prabhupada, e a distribuição também do conhecimento espiritual, né? Distribuição de livros também, ele é também uma caridade nesse sentido, né? Porque Prabhupada tem esse diálogo com o discípulo, né? Quando o discípulo pergunta assim, às vezes a gente está distribuindo livros e outro dia uma pessoa veio para mim e falou, por que vocês estão incomodando a gente com esses livros, cara? A gente está aqui tranquilo aqui, tal, ninguém pediu para vocês ficarem incomodando, não. Tudo bem, às vezes o cara estava incomodando mesmo, né? Assim, não estava, porque ele também não pode ser violento, né, na abordagem, porque a violência em todos os seus níveis deve ser abandonada. Mas aí o Prabhupada vira e fala assim, por quê? Por quê que eu estou te incomodando? Porque eu te amo, cara. Porque eu amo você. Eu amo você, só que eu compreendi que você não é só essa vida. Você é uma existência contínua. Eu estou preocupado com a sua existência nesse ciclo de samsara. Eu não quero que você sofra mais. Então eu quero que você veja que você é uma alma e que você pode usar seu corpo humano para uma coisa melhor do que você está usando agora. Então me desculpa estar te incomodando agora, mas é para um bem maior, porque eu te amo. E uma abordagem tão amorosa, né? Você imagina assim, pô, Prabhupada era um outro nível, né? Não é ali porque eu preciso vender esse livro, porque eu tenho que fazer uma meta lá no tempo, porque eu quero ser o melhor distribuidor, não, é porque eu te amo. Eu amo você e eu quero te ajudar a parar de sofrer. Então é fantástico, né? Mas esse é o espírito da caridade, né? Do altruísmo, da generosidade. Só que assim, isso não tá falando ali o tempo todo, né? Que a caridade nunca deve ser abandonada, né? Então a gente tem que sempre ter a consciência de que se a gente pode ajudar alguém, a gente tem que ajudar. E isso está nos Vedas o tempo todo. O Ramayana fala disso pra caramba, né? A Ramachandra fala pra Bharata, né? Você está cumprindo os deveres da nossa raça, né? Que eram os kshatras. Primeiro que ele fala, dando caridade, ele fala, um governante, né, nunca deve aceitar caridade, deve sempre dar. Nunca deve aceitar nada, ele deve estar pronto para servir o tempo todo. Então assim, porque a caridade nesse sentido é isso, né? Se colocar a serviço dos outros, né? E Bhakti é exatamente isso, né? Servir, aprender a servir, aprender que esse sentimento de amor que a gente quer desenvolver, ele é uma ação, e essa ação é o serviço. Não é uma coisa abstrata, não é uma paixão ali romântica, é um servir o outro, ele é real. Não é um servir enquanto o outro me serve também, enquanto é conveniente esse serviço, enquanto eu tenho uma atração física, ou enquanto há uma troca maneira. Não, é um servir, é um servir. E esse servir, ele não tem aposentadoria, né? Ele é o próprio Dharma. E esse é a caridade essencial. E isso é um tema que eu particularmente gosto, porque eu fiz mestrado, né, em ciência da religião sobre isso, né? Sobre caridade, e o equilíbrio entre caridade e a libertação.
Na realidade era isso, em outros termos, mas era isso. Por quê? Porque a nossa tradição, ela às vezes ela é acusada de falar demais do céu, demais da transcendência, e não cuidar do chão do dia a dia, assim, sabe? Ela sai um pouco da realidade. É acusada, não estou falando que está certo. Ela é acusada disso. Se torna assim, quem acusa fala que ela é uma fé alienadora, nesse sentido. E tem uma tradição, uma teologia cristã, né, que é a teologia da libertação, que ela é acusada do contrário. Ela fala, vocês são chão demais, mas vocês ficam longe da transcendência, vocês não são místicos, né? Vocês, enfim, é só obra, é caridade e tal, e não tem a oração. Tá bom. Como eu discordava das duas proposições, aí eu falei, não, o que eu vou cruzar os conceitos. Eu vou falar de oração, misticismo, transcendência, a partir dos teólogos ali, cristãos, e vou falar de caridade, ação social, a partir do Bhagavad Gita, do Ramayana. Cara, eu achei que no início talvez eu pudesse ficar desequilibrado, não ficou, porque tinha muita oração lá, e tinha muita responsabilidade social aqui em Bhakti. Faltava o quê? O óculos, né? A leitura, aquilo que eu falei de cada realidade, ler um negócio diferente. Ninguém dava esse destaque, o foco não era esse dado aqui. Mas quando você ia buscar esse foco, estava imenso lá, estava imenso. Então não tive muita dificuldade nenhuma, na verdade, foi super harmônico, assim, porque não estava tudo ali já, a coisa simplesmente se encaixava, porque era isso, era um equilíbrio. E aí no final, tinha um teólogo cristão que para mim ele dava um complemento perfeito, isso porque era um complemento que era totalmente ligado a um teólogo nosso, que é Bhaktivinoda Thakur. Ele usava o termo, né, era Paunita. Os termos originais nem são dele, é de um outro teólogo que é lá do Sri Lanka, que eu esqueci o nome agora. Mas é um cristão lá do Sri Lanka, de base budista, essas coisas assim que formam uns negócios legais, né? E aí ele dizia que tem a vida espiritual correta, e para a nossa a realidade aqui de Bhakti, que obviamente aqui, na ciência da religião você tem um discurso acadêmico mais neutro e tal, óbvio. Aqui eu não tenho a obrigação de fazer isso, aqui obviamente é uma questão confessional, você não aula do Bhagavad Gita no tempo de Krishna. Mas o lance é que esse casamento que ele propõe é exatamente o que Krishna fala para Arjuna, exatamente o que Bhaktivinoda Thakur fala no Jaiva Dharma. Era o que? Ele fala de misticismo de silêncio e misticismo de serviço. Que ele fala que a vida espiritual equilibrada, ela é um equilíbrio entre o misticismo de silêncio e o misticismo de serviço. O que ele vai falar com isso? Que o silêncio não é o silêncio uma meditação silenciosa, budista ou shankarista, assim, não. Misticismo de silêncio é qualquer prática espiritual ou religiosa que silencie o seu ego, que silencie sua mente. Ou seja, o silêncio do ego, do eu, que eu quero, é meu, preciso, é para mim. Silenciou isso, pode ser uma oração, pode ser mantra, não é? O cozinhar. Aqui a gente tem a prática do cozinhar como uma prática de yoga. Você está cozinhando ali, cara, seu ego pode estar silenciado se você estiver fazendo isso. Está adorando a deidade, está cantando, está ouvindo, está falando. É tudo isso. Então, essas são as práticas do misticismo de silêncio, silenciar o ego. E falei, isso é fundamental, porque aí a pessoa aprende a se entender, aprende a amar, aprende a se doar para os outros, porque ela se coloca, ela se humilda, né? Ela se coloca numa posição de real humildade. Só que só o misticismo de silêncio, qual o perigo dele? converter numa coisa egoísta também. Ah, eu estou aqui meditando,
Eu vou me iluminar. O mundo que se dane, cara. O mundo é muito difícil. Não tem nada a ver com isso aí. Tô nem aí. Vou cuidar da minha iluminação. Não me importo com os outros. Cada um que cuida de si. Vou cuidar de mim. Aí volta de novo pro ego, né? Que é o perigo do modo da bondade, por exemplo, que Krishna coloca, né? Que é uma meditação, às vezes a pessoa se apega. Nossa, eu medito, eu tenho um gosto por isso aqui. Yoga, né? É um perigo, porque a pessoa está ali fazendo e ela, putz, cara, eu faço isso aqui bem demais. Arraso nas minhas posturas, no meu pranayama. Eu tenho orgulho disso, eu acordo cedo, eu faço yoga, eu faço meditação, sou vegetariano. Os outros, aí pronto. Ela já se colocou num lugar superior aos demais. Aí já derrubou todo o esforço dela. E o que era o misticismo de serviço? Servir o outro. Ver Deus na face do outro. Se doar para os demais, né? Eu falei, qual que é o risco do misticismo de serviço sozinho? Não cuidar do silêncio do ego. E aí eu faço, não, ninguém faz isso mais que eu. Eu sou o mais humilde. Eu sou o mais caridoso. Eu sou o que mais ajuda a sociedade. Eu sou muito bom mesmo. Eu sou muito iluminado. Ele fala, então, só é possível os dois juntos. Um misticismo de silêncio e de serviço. Que um vai prevenir, complementar o outro. E é exatamente o que Krishna fala para Arjuna. Faça o seu trabalho. Sirva a sociedade. Você é um príncipe. Você não vai deixar a sociedade na mão para ir meditar. Cuidar da sua iluminação sozinho e não prestar atenção no que você tem que fazer aqui. Você vai cumprir o seu dever como guerreiro e como político, como administrador, como príncipe. Dando exemplo. Mas internamente você tem um misticismo de silêncio para devotar essa ação para mim. Exatamente o que Bhaktivinoda Thakur vai falar. Que a pessoa vai servir os outros. Por quê? Porque o Vaishnava sofre com o sofrimento dos outros. O devoto sofre com o sofrimento dos outros. E ele é um oceano de misericórdia. Nada pode ser mais caridoso do que ele. Mas ao mesmo tempo, ele faz isso não para se servir. Não para que ele ache que ele é o máximo. Mas para que com isso ele sirva a Deus. Mas ele vê Deus também no outro. Ele serve o outro. Ele serve a natureza. Porque ele vê Deus na natureza. Ele vê Deus na criação. E ele sofre com o sofrimento dos outros. Não é que ele vira e fala, não, Prabhu. O mundo é uma miséria mesmo. É o karma dele sofrer mesmo. Que aí eu não tenho o que fazer. São chudras, né? São omeletes. Não tem o que fazer, não. Não. Isso não pertence ao devoto. Ele sofre com o sofrimento. Então ele não pode aceitar isso como sendo uma coisa normal. Então como ele fazer isso? Como que é esse equilíbrio? Misticismo de silêncio, misticismo de serviço. Ele vai servir, ele vai ser caridoso, ele vai distribuir o que ele tem para os outros. Isso é a vida de Prabhupada. Quando o Prabhupada, por exemplo, sai do seu misticismo de silêncio no Radha Damodara, no templo de Radha Damodara em Vrindavana, ele sai de lá, tem lá uma carta, essa carta é emocionante, porque é um quarto minúsculo, cabe 2 pessoas deitadas no quarto, e talvez não caiba, o Bernardo em pé não cabe, porque ele é um sujeito alto, e o Léo não cabe, a Kanya Kumari não cabe, porque é um lugar muito baixinho, sabe aqueles tetos baixos? Um lugar simplíssimo, um quarto simplíssimo, com uma cama indiana, de faquia, né? Cama de sem colchão. Aí tem uma carta de Prabhupada lá, isso aqui é o melhor lugar do planeta. Acho tão lindo. E dali ele via as deidades de frente. Ou seja, Prabhupada estava ali no seu misticismo de silêncio. E ele, ou seja, isso ele combina com o quê? Com se dar. Quando ele vem para o Ocidente para transmitir esse conhecimento, para transmitir o que ele sabia. Essa é a caridade dele, né? De transmitir todo esse legado para todo mundo. Ele podia simplesmente falar, vou ficar aqui vou me iluminar aqui, saio desse mundo. Não, isso não importa para mim. Porque para o devoto, a meta não é isso. Não é se libertar, não é se iluminar. A meta é desenvolver amor. E você só desenvolve amor amando. Você só desenvolve amor aprendendo a servir. E o amor é um fim em si mesmo para o Bhakta. O amor é a meta última.
E o amor sendo a meta última, significa que eu aprendo a amar a Krishna, mas eu aprendo a amar o outro, eu aprendo a amar a criação de Krishna. Eu não vejo mais nada diferente de Krishna. Essa é a compreensão mística de Bhakti. Tudo está ligado a Krishna. Eu vou amar tudo isso. Porque na libertação, que é uma meta de quase todo o hinduísmo, de todas as linhas, é moksha, né? Eu quero a libertação. Mas a libertação, eu posso atingir a libertação por vários métodos, inclusive por métodos que não incluem o amor. O devoto não quer, ele quer amor. E aí, amando, aprendendo a amar, eu também vou me libertar. Mas isso vai ser um subproduto do amor. Insignificante, um subproduto. Rupa Goswami fala, um subproduto insignificante do amor. Ele chama inclusive essa ânsia por libertação como a bruxa da libertação, né? Como algo que ilude as pessoas. Não, eu quero me libertar, eu quero me iluminar. Não, você tem que querer amor, cara. Porque o amor, a libertação, inclusive, ele é um fim. Ah, atingi a libertação, pronto, acabou. Que lindo. Tudo bem, está eterno, mas acabou. O amor não tem fim. Mesmo na libertação, o amor ele é sempre expansivo. Ele vai sempre expandindo, ele nunca acaba, é um manancial infinito. Então que a meta é essa. Então Prabhupada é isso, ele vem dar esse amor. Quando ele fala lá para o devoto, por que eu tô... Porque eu te amo. É real. Né? Porque é isso, eu quero dar o que eu tenho esse conhecimento, eu vou dar. Mas eu conjugo isso com prática de silêncio, né? De japa, etc. Então tem as duas coisas. É isso. Hare Krishna, Shila Prabhupada aqui. Alguém tem... Então, Shila Prabhupada estava com seus discípulos, aí um deles falou, Prabhupada, eu vou lá para o Himalaya, estava cantando japa. O Prabhupada olhou para ele e falou, você vai deixar de servir, vai ficar cantando japa? Essas duas aí. Só isso não vai dar, né? Vai ser bom só para você, eu quero que você seja um instrumento, né? Isso é muito sério, né? É muito sério. Porque é isso, né? Prabhupada, você pegar os pilares essa instituição que ele fundou, a ISKCON, né? Ele coloca que os livros são a base, que ele vai falar aqui no significado dele, né? De aproximar do conhecimento. A pureza é a força, pregação é a essência, mas tem um outro que eu acho sensacional, que é a utilidade é o princípio. Princípio. Então, o que eu estou fazendo pelos outros, pela sociedade? A utilidade é o princípio. Se não é útil, você nem começa, porque a utilidade é o princípio. Então, tem Shukadeva Goswami que estava no ventre da mãe. Aí, se a graça dele, o seu pai apareceu e começou a falar, ele estava tranquilo lá, feliz da frente, feliz, autossatisfeito, tudo, e que os outros, né? Mas aí, se a graça dele aparece, começa a recitar o Srimad Bhagavatam, ele usa e começa a divulgar. Isso é super interessante. Isso é muito legal, ou seja, não quero vir para esse mundo não. Shukadeva Goswami estava ali nessa história interessante, que ele fica no ventre da sua mãe por anos ali, a história é essa, e ele não queria sair, não, porque esse mundo é muito perigoso. Vou me confundir nas dualidades. É quando alguém vira para ele e fala, não, mas você tem muito conhecimento, venha falar sobre esse conhecimento. Então, ou seja, vou me situar aqui, então eu estou tranquilo. Sim. Krishnamurti, quando você fala de caridade, essa caridade é só para seres humanos ou animais também? Caridade geral. Essa pergunta é muito boa. Tem uma parte aqui, ó, nesse mesmo verso. Ele vai falar de caridade lá em cima, né? Lá embaixo. Compaixão para com todas as entidades vivas. Não são seres humanos. Todas as entidades. É a ética da Bhagavad Gita. Não se restringe a seres humanos. Por mais que grupos tenham tentado usurpar essa questão. Não, é para os brahmanas. É para os sannyasis. Não, ali não está assim. Para todas as entidades vivas. Nós que a gente trabalha, a gente lida com população em situação vulnerável também, de vulnerabilidade. E a gente vê muita caridade de instituições e pessoas que vão dar a caridade que parece que está mais se autossatisfazendo do que dando uma caridade. Você vai, faz uma ação pontual, tira uma foto, demonstra aquela caridade
depois você volta para o seu mundo, você não leva o que aquela pessoa está precisando, você não tem uma inserção na qual você entende o mundo daquela pessoa. Você vem com a sua visão e leva a sua caridade, da sua maneira, a sua forma que a pessoa tem que aceitar, e às vezes não é uma inserção, né, no mundo da vida dessa pessoa. O que você passa um pouco sobre isso? Porque aí não vira um gesto amoroso, né? Vira um gesto para se satisfazer a si mesmo. Porque se for, você vai tentar entender aquela realidade primeiro, né? Você não vai se sentir superior a ele só porque você tem posses, por exemplo. Isso não te torna superior a ninguém. Então, eu vou dar algo que eu talvez tenha e ele não tem, mas eu não sou superior a ele. Então, eu vou tentar entender o universo dele. Olha que interessante sobre isso. Você lembra que eu falei que esse capítulo fala de natureza divina e de natureza não divina? Em um dos versos que Krishna vai falar daquele que tem a natureza não divina, olha o que ele fala. O ser não divino pensa: tanta riqueza eu tenho hoje e vou ganhar mais conforme meus planos. Tenho tanto agora e isso aumentará mais e mais no futuro. Matei esse meu inimigo e meus outros inimigos também serão mortos. Eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o desfrutador, sou perfeito, poderoso e feliz. Sou o homem mais rico, rodeado por aristocratas. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Agora olha essa parte. Executarei sacrifícios. Essas pessoas, às vezes, elas demonstram ser religiosas. Elas vão nos templos, vão nas igrejas. Tá? Farei alguma caridade. E com isso ficarei contente. A caridade para se autossatisfazer, ele como um trabalho vira uma fatia de mercado também. Dar a caridade, tem verba para... Aí como ele conclui? Dessa maneira, eles são iludidos pela ignorância. Que é considerado também uma caridade inferior. Né? Porque ela não altera nem a existência espiritual da pessoa, e também ela não... Assim, não é um discurso político, mas é muito falado, né? Que muita gente gosta de caridade, mas não gosta de justiça social, né? Porque é isso. Porque é você vai lá, dá, tira uma foto, faz isso. A outra você se insere na realidade, você compreende, você convive, você busca realmente algo que seja real. Ou você dá para ela aquilo que é transcendental. Igual a gente está falando, prasada, ou mantra, ou conhecimento. Porque aí sim, aí você vai produzir de fato uma mudança não só ali de uma situação muito momentânea. Eu estou com fome agora, matei, pronto. Daqui a 3 horas eu já estou de novo com fome. Não resolveu nada a minha vida. Nada. Mas a pessoa que doou ganhou a foto, ganhou o emprego, ganhou o salário, ganhou a promoção. Pode ser verdade. E às vezes se ela faz pensando, às vezes alguns até vão e nem pensam nisso, mas ainda assim não vai resolver. Mas às vezes você tem um trabalho contínuo, vai. E tem muitas instituições religiosas que fazem um trabalho contínuo em comunidades, em lugares os mais distintos possíveis. São muitas mesmo. E fazem trabalhos lindos. Que de fato mudam uma realidade não só ali momentânea, mas para o futuro, porque ela adquire conhecimento, ela se torna uma pessoa melhor, ela sai da ignorância, vai para modos superiores. Vocês não querem comer, né? Então vamos. Pessoal, desculpa só um pouco, porque está esfriando. Você quer servir aí? Pode ser. Esse toma muito. Serve? Eu fui numa programação ontem, no qual aqui a gente está se participando. Então, assim, a gente está doando, a pessoa estava lá oferecendo doce, aniversário de uma criança de 1 ano, e eu estou ali brincando e tal, de repente, sem mais sem menos, apareceu uma criança, entre 5 ou 6 anos, veio brincar comigo, trouxe uma bola, olhou nos meus olhos, todos têm aquela oportunidade de olhar no olho de cada um. Uma criança veio perto de mim, com tudo isso foi falado, eu achei isso tão bonito. Né? Ela veio, olhou no meu olho, ficou assim, vamos dizer, uns 2 minutos, me encarando, alguma coisa chamou. Criou uma conexão contigo, né? Exatamente. Então a caridade, eu acredito assim, não são para todos, é para quem quer, quem gosta. Né? A pessoa, quando ela está disposta a fazer alguma coisa, naquele momento, a pessoa que me chamou para esse evento, na mesma hora me chamou, vamos embora. E eu tinha que ficar calada e ir embora.
Você entendeu como é que é a coisa? As coisas assim, a caridade ela vem, ela te ajuda, mas ao mesmo tempo, o que você vai fazer com aquela caridade? Tem uma responsabilidade, isso que você está falando é muito sério, que tem uma responsabilidade. Você doar, há uma responsabilidade, a responsabilidade é sim sua. Isso é uma coisa que não pode ser iludida. Por isso que tem ali no capítulo 17, aquela coisa do lugar adequado, para a pessoa adequada, numa situação adequada. O sujeito chega... Eu morei num bairro muito pobre em BH por muitos anos. Era sempre, lá em casa acabou o gás, você me dá dinheiro e tal. Você dá dinheiro. O cara vai e compra crack com dinheiro. A responsabilidade é minha. Tá? É minha. Não, mas não tinha como saber que ia comprar crack. Óbvio que eu tenho como saber que ele ia comprar crack. Eu dei R$20 só pra me livrar do cara. Tipo, tudo bem. Tô confiando em você. Não tô não. É mentira. Tô te dando. Sei que você não vai comprar gás. Gás não custava R$20. Então assim, sei que é pra crack. Sei que o cara é noiado. Mas dei. Ela falou, não, eu dei, mas eu não tenho como saber. Então aí a responsabilidade é dele. Não é dele. É sua também. Porque você tem mais conhecimento que ele. Então você não está ajudando o sofrimento dele em nada. Você está contribuindo para que ele permaneça naquela situação. Isso é uma questão séria da caridade. A pessoa que me convidou, na mesma hora que aquele dia da criança, vambora, eu fiquei satisfeito com aquele momento. Obrigado, Chiquinha, pelas palavras. E isso é uma pergunta ali com o conhecimento transcendental, né? O papel do canto dos santos nomes, né? Porque tem aquela relação ali que faz a diferença, né? Você falou como que o Bhakti, né? O conhecimento transcendental, Bhakti é um pacote, assim, né? Bem, é um pacote. Outras coisas. Queria que nos falasse um pouco qual é esse papel dos santos nomes, né? Do canto nesse conhecimento transcendental. Sei que não é breve, né? Mas é importante o que é japa, porque a gente ainda não Sankirtana. Qual a diferença, né, nesta era, justamente? Vou ser bem breve, porque vocês já estão comendo e agora é hora de comer, a gente confraternizar e conversar na hora que vocês me ouvirem mais. Qual que é a importância? É toda a importância, é a centralidade da coisa. A máxima de Bhakti, sempre se lembrar de Deus, nunca se esquecer dele. Isso é feito a partir do canto dos mantras. Então o tempo inteiro, ele é o nosso misticismo de silêncio mais elevado, né? Mais praticado. Então a gente pratica ele individual, coletivo, a gente ainda faz dele também uma questão social. Então muito obrigado. Semana que vem então os 2 próximos. E sexta-feira estejam conosco para o Festival de Nityananda, que é muito especial, é a nossa primeira grande festa. E em fevereiro tem mais, né? Quem tiver aí no carnaval tem Shivaratri. Vamos ver quem vai estar no carnaval para fazer. Depois Goura Purnima, Hare Krishna. Sua Prabhupada aqui, já.